87, fone 343500. E já estamos de volta com mais um Piracicaba em destaque pela nossa TV Beira Rio, canal 32 UHF. Na noite de hoje vamos estar conversando com a psicanalista Edasma Aidar. Ela vai estar falando um pouco da profissão, falando um pouco das diferenças entre a psiquiatria, a questão do psicólogo, a questão do psicanalista, para que vocês tenham e conheçam um pouco mais sobre... Sophie, Ruffles e Reebok. Vantagem. É um grande prazer contar com sua participação aqui. Um pouco do meu trabalho. Edasma, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais, muitos já a conhecem através de alguns artigos seus, que você publica no Jornal da Cidade, né? Eu queria que você passasse um pouco sobre a sua formação, sobre a sua profissão, para que as pessoas possam conhecê-la um pouco mais. Então, eu me formei em 76 pela PUC de Campinas e me formei psicóloga. Depois de um certo tempo, eu levei as questões, né? Comecei a me indagar por que algumas pessoas caminhavam até um determinado ponto e de repente esbarravam em alguma coisa que nem eu sabia. E questionando esse quadro, eu fiquei com vontade de saber alguma coisa a mais e comecei a minha formação como psicanalista. Há 7 anos que eu clinico como psicanalista. E surgiu mesmo esse caminhar meu como psicanalista, surgiu dessa coisa, dessa barreira que eu sentia. Eu trabalho até um certo ponto, mas não passava dali. O que estava em jogo era o inconsciente que não trabalha. Isso. Quer dizer, você sentia um pouco limitado. Eu sentia assim, que o cliente fazia uma certa caminhada, mas que a gente deparava com alguma coisa, não sabia, né? Trabalhando só consciente, não é possível que as coisas de desejo, alguns sentimentos desconhecidos aflorem. Então era essa barreira. Certo. Então vamos passar um pouquinho para o nosso público a questão da diferença, então mais específica do dia a dia, do psicólogo para o psicanalista. Quais as diferenças, Edasma? Bom, a diferença fundamental começa já pela formação. Aquela que você falou, dentro de uma universidade, né, que seria a parte do psicólogo. Isso, exatamente. Porque o psicólogo, que ele esteja regulamentado para o trabalho, ele faz 5 anos, né, da faculdade e quando ele tem que estar preparado para começar o atendimento. E é uma formação universitária. Para o psicanalista isso não basta. Além, né, dele ter se formado, ser submetido, ele próprio, a esta análise. Porque como ele vai lidar com o inconsciente da pessoa, se ele não tiver trabalhado o próprio inconsciente, ele vai correr o risco de fazer essas projeções imaginárias do cliente, porque ele é uma pessoa como outra qualquer. Certo, agora das sintomas. Os sintomas também são avaliados de formas diferentes, né? Tanto pelo lado do psicólogo como pelo psicanalista. Como é que você vai estar detectando esses sintomas? Eu costumo fazer uma dica isso, no sentido de que é como a diferença existente entre a empatia e a homeopatia, né? Para o psicólogo, existe uma preocupação muito grande em relação a esse sintoma. Como eliminar esses sintomas? Como, né? Através de interpretações. E para nós psicanalistas, não. O sintoma constitui, assim, o próprio sujeito. Né? Ele é muito importante. É como a febre. A febre vai avisar a pessoa de que alguma coisa não está bem. É muito importante, porque, César, se a gente pensar, se não fosse o sintoma, a pessoa não se sentiria mobilizada a procurar um analista. Certo. Então, que tipos de sintomas e que tipos de distúrbios podem estar aparecendo como exemplos? Eu sei que são vários, né, Edasma? Mas para que as pessoas possam ter uma noção melhor. Bom, os sintomas podem ser tanto emocionais quanto físicos, né? Então, a psicanálise, ela justamente vai trabalhar com aqueles problemas que os remédios não curam. Né? A pessoa depois de vários anos com tratamentos, com remédios, e não conseguem... Isso. São sintomas, muitas vezes, físicos, que não cedem com nenhum tipo de tratamento médico, né? Então, e também sintomas emocionais, como depressão, síndrome do pânico, uma enxaqueca, né? Uma coisa mais física, vamos dizer, uma enxaqueca, uma alergia, uma bronquite, que a pessoa toma remédio, né? Uma gastrite, de repente aquilo não cede. Isso são as consequências. Isso. De algo que não foi resolvido. Exatamente. Porque o sintoma vem como uma mensagem e a gente vai atrás do que está
atrás desse sintoma, né? Vai tentar entender essa mensagem. E a gente não vai buscar a eliminação do sintoma. Nós vamos resgatar a história de vida da pessoa e essa cura vem por acréscimo. Certo. Sem que a gente procure. Normalmente você chega aqui à conclusão. De onde vem esses sintomas? De onde vêm as causas? Como é que você avalia, pela sua experiência já de alguns anos dentro da área, Edásima? Bom, a base de toda neurose, né, de todo problema é a estrutura familiar. E é por isso que é muito importante. Muitas pessoas vêm ao consultório... Isso é de Freud, né? Isso. A base familiar, aquela coisa toda, né? Isso, de Freud e de Lacan também, né? Mas a base é a estrutura familiar. É ali que começa a neurose. Né? Quando a estrutura familiar está em desordem, automaticamente vai aparecer um sintoma, tanto na criança quanto no adulto. E é por isso que eu coloco, muitas vezes as pessoas vêm ao consultório e a expectativa é de que aquilo seja resolvido rápido. Muitas pessoas chegam a ser explícitas mesmo. Olha, doutora, não quero que você deixe com o meu passado, não, eu quero resolver isso. Porque seria um certo receio, um certo medo de mexer no passado? Você sente isso? Não só medo, né? Eu sinto medo também, mas às vezes a pessoa assim quer alguma coisa mais prática, mais rápida, né? Vim aqui, estou com um problema, vê se você resolve, me dá uma solução rápida para isso. Exatamente. E não é assim, né? Não é. Não é porque a analogia que a gente costuma fazer é, vamos dizer, se você está com o dente inflamado, você tem também vários caminhos, né? Você pode arrancar o dente, você pode tomar um analgésico e pode procurar um tratamento. Se o dente estiver com problema de canal, não adianta obturar. Ele vai ficar bom por um tempo, mas de repente aquela dor vai voltar. E também acontece isso com o sofrimento humano. Algumas pessoas com pressa de resolver, elas procuram tratamentos mais rápidos, só que de repente pode curar aquele sintoma e aquela angústia que não ficou bem resolvida, ela vai ser deslocada para outro sintoma. Né? Por exemplo, uma criança com gagueira. Se você for em busca de eliminar esse sintoma, a gagueira desaparece, mas de repente ela pode começar a fazer xixi na cama. Então, percebe? Então, quando a angústia não é trabalhada, tanto na criança quanto no adulto, só ocorre um deslocamento de sintoma, mas não a eliminação mesmo, pela raiz. Né? Tá. A grande definição para a sua profissão, Edásima, seria a arte de ouvir? Exatamente. Seria mais ou menos isso? A psicanálise é, em sua essência, a arte da escuta. Da escuta. Né? A gente pode até comparar assim com um músico, né? Nós vamos escutar o cliente aonde as manifestações do inconsciente ocorrem. Então, você está escutando, ali onde escapa uma troca de palavras ou uma risadinha num momento inadequado, né? Então, como músico, ele vai escutar o quê? Uma pessoa que estudou música, ele vai escutar a música diferente da gente, né? Ele vai escutar onde a música desafina, onde um compasso está fora do tempo. E nós, psicanalistas, também, nós vamos interferir quando houver esta manifestação na fala. Porque a psicanálise também é cura pela linguagem. Quer dizer, é uma fala que vem do inconsciente. Exatamente. Quer dizer, você provoca isso através dessa conversa com o paciente. Não sou eu que provoco, né? A própria linguagem do inconsciente, a tendência dela é se manifestar e é repetir também, né? Então, a pessoa falando, muitas vezes ela diz coisas que ela não pretendia, né? Porque as palavras são traiçoeiras. Muitas vezes a pessoa é ultrapassada na sua intenção de dizer uma coisa e acaba dizendo outra. E como é que ela se sente a partir do momento que aquilo sai da própria boca e de repente ela leva um choque, um susto? Então, como é que é tratado isso dentro ali da sessão, vamos chamar assim, o Edásima? Você fez uma pergunta interessante, porque muitas vezes, na nossa vida cotidiana, ocorrem essas coisas também. Só que às vezes passam despercebidas, tanto para a pessoa como para quem está escutando. E como o analista ele estudou exatamente para ter esse tipo de escuta, isso não passa despercebido numa sessão. Né? Então, nesses momentos, a gente interrompe e pede ao cliente uma associação. E nesse momento também ele se depara de que ele não é só aquilo que ele pensa que é. Né? Que ele não é só consciente, que ele é muito mais complexo. Isso, exatamente. Ele se depara com desejos até não percebidos, né? Como por exemplo que eu estava dizendo para você, uma cliente podia dizer, né?
Eu não quero me separar de meu marido. Só que na hora ela cometeu este engano, né? Esse ato falho. Aí ela acabou dizendo, eu quero me separar de meu marido. Então, de repente, a sua escuta aguçada interrompe a fala neste momento. Fala, espera um pouquinho, parece que eu ouvi alguma coisa diferente do que normalmente você vem dizendo. Exatamente, a gente não quer. Então, quer dizer, este outro lado que ela desconhecia de si própria fica evidente, não tem como recusar, não tem como ela dizer assim, olha, doutora, eu não concordo com isso que a senhora está dizendo. Porque é a fala dela. Mas o que é mais forte, o consciente ou o inconsciente? O inconsciente é que determina todos os atos, todas as atitudes, né? O consciente tem esta força assim superficial, né? Porque a gente se engana achando que se conhece bem, sabe tudo a nosso respeito, mas vem o inconsciente nesses momentos mostrando que tem muitas coisas de nós mesmos que nós não conhecemos. Aí né? tem a grande surpresa. Isso, e essas trocas de palavras, né? Tanto os sons como os sintomas, como o xiste, que significa essa risadinha É sobre isso que eu ia numa hora perguntar. inadequada. Essa risadinha na hora inadequada, né? O que seria, como é que você identifica isso, Edásio? Muitas vezes acontece... Às vezes a pessoa está falando, desculpe até interrompendo, falando de alguma coisa até tão triste, uma coisa que pesada, e você percebe que surge um sorriso na face. Isso. De uma desgraça. Exatamente. Né? Então, nesses momentos, o psicanalista ele interrompe a fala, né, e pergunta, por exemplo, que riso é esse? Então, a pessoa se depara com o fato de que tem alguma coisa que ela não está conseguindo enxergar. Por exemplo, ela está se queixando de uma coisa dolorosa, né? E, de repente, vem aquele riso, assim, que escapa sem que ela perceba. Aí, isso vai fazer ela se questionar. Isso é inconsciente. Isso é inconsciente. Demonstrando. Exatamente. Se mostrando. Se mostrando. Em outras palavras, o inconsciente falou mais alto, escapou aqui, sem que ela esperasse. Então, neste momento, ela se confronta com algumas verdades que estavam até então encobertas. Né? Não existe prazer no sofrimento, Edásio? Já que existe um sorriso, de repente, do inconsciente se manifestando? Pode existir isso? Pode existir. Pode existir, né? A nossa ambivalência, né? E todo sintoma tem um lado de prazer. Por isso que é muito difícil eliminar o sintoma. E por isso que a gente acredita que esse caminho não é bom. Existem pessoas, então, que sentem prazer no sofrimento. Mas é uma coisa inconsciente, né? Inconsciente. Isso só vem à tona de uma sessão de análise mesmo. E com o tempo... Isso ela acaba repetindo na vida dela, sem saber por quê. Exatamente. Ela sofre, mas entra num círculo vicioso. Exatamente. E aí que você tem que estar tirando todo esse emaranhado da cabeça para poder estar traduzindo e arrumando. Exatamente, César. Era como se a gente fosse desmanchar gradativamente o nó. Por exemplo, pessoas que só se envolvem com uma moça, por exemplo, que só tem atração por homens complicados, ou problemático, ou então casados. De repente tem alguma coisa ali. Não é à toa que ela só sofre, sempre abandonada, ou abandona, nunca para com ninguém, não assume um relacionamento e não usufrui das gratificações de um relacionamento a dois. Tem alguma coisa que está conduzindo ela para esse sofrimento, né? Isso não quer dizer que ela esteja masoquista. O que poderia ser? Tirando já o masoquismo aí. Bom, a gente pode só levantar hipóteses, né? Porque cada caso é um caso. Né? Mas pode ser várias coisas. Às vezes teve uma estrutura edípica que não ficou bem elaborada, quer dizer, vamos traduzir isso numa linguagem mais simples. Às vezes essa moça era emocionalmente muito ligada ao pai, ela não desfez, não se cortou